quero falar desse trabalho que chama-se Diário da Timeline. É um trabalho que eu fiz a partir da ideia de diário que eu venho desenvolvendo desde 2010, que tem a ver com a relação seriada dos trabalhos. Eu gosto da ideia de iniciar, da empolgação, do entusiasmo do começo do trabalho, que vai se desenvolvendo até chegar ao momento que você precisa fazer aquilo, às vezes até automaticamente, mecanicamente, e concluir aquele trabalho. Normalmente eu faço dezenas de trabalhos dentro desse conjunto de trabalhos de séries, né? Mas esse daqui foram apenas alguns. Eu comecei a fazer pensando na relação que a gente tem com o Facebook, de como o Facebook pauta a nossa vida, pauta nossas conversas, pauta o nosso cotidiano. Fui vendo que essa relação muito doentia das redes sociais, claro que sempre me incomodou um pouco, mas eu quis fazer algo que tivesse a ver com essa pauta jornalística, como nós reproduzimos as pautas jornalísticas no nosso cotidiano e de como que no final das contas a gente está sempre falando dessas amarras do poder e como nós trazemos esses poderes para o nosso cotidiano. Então eu quis fazer esse trabalho com cores que estão na impressora, são cores, né, o ciano, magenta e amarelo, que formam, de certa maneira, uma ideia de algo mecânico, né, algo que foi impresso por uma impressora. É claro que é só para relembrar, é só para lembrar, né, fazer uma alusão a isso, e colocando então o que aparecia mais na minha timeline do Facebook, do Twitter, esse tipo de coisa. Então, nesse dia, no dia 10 de janeiro agora, o que aparecia muito mais para mim foi a Anitta, foi o discurso da Oprah, Black Mirror e esse aqui é um jogo Bolsonaro imobiliário falando sobre as relações imobiliárias da família Bolsonaro. Tem um pouco a ver com um trabalho que eu estava fazendo que chama Facebook Manual, onde eu pintei os meus amigos com essas cores e também essa relação de aquarela. Esse aqui não é exatamente uma aquarela, mas lembrando uma tinta bem líquida. Então fui desenvolvendo esse trabalho há alguns dias. Vi que esse tamanho aqui não estava gostando, eu quis fazer maior. Então eu fiz nesse outro dia, vamos ver se está na ordem correta, tá. Esse daqui, que fala também do que está acontecendo na minha timeline. Então tem gatinhos, sempre, gatinhos fofos. Tem uma fantasia do paraíso do Tuiuti, sobre um paneleiro. E tem também uma foto que estava acontecendo terrível, um policial esmagando um rapaz com a perna e dizia selfie com preso. O Temer, que é Luciano Huck ao mesmo tempo. E deixa eu ver o que mais. Bom, e uma moça que foi atropelada. Foi atropelada não, ela foi empurrada no trem do metrô e ela sobreviveu, e ainda bem. E o mais incrível é que ela ganhou um dia de folga no trabalho. Então eu fui fazendo esse trabalho, mas ele foi me dando muita dor de cabeça. Eu não gostava de ficar investigando o Facebook para saber o que estava acontecendo, e foi ficando um pouco mais difícil descobrir quais eram as pautas do dia. E aí, entretanto, aqui no dia 11, não são coisas muito recentes, tinha algo que estava pautando as conversas, que era o jogador Adriano numa foto com uma pessoa que talvez fosse um traficante. Aqui Danusa Leão falando sobre feminismo, também Catherine Deneuve,
manifesto de atrizes francesas. Aqui uma coisa terrível, que é um bloco de carnaval da direita, que é um bloco do DOPS, bloco porão do DOPS, uma coisa assim, né, ao extremo mau gosto. E uma casa que tem muitas emendas, então ela ficou muito engraçada, assim, né? Era isso que estava rolando mais. E esse aqui foi no dia 11. E foi ficando um pouco difícil, porque eu fui percebendo que as notícias foram rareando. E aí eu soube que o Zuckerberg anunciou que o algoritmo do Facebook tinha mudado. Fui entretanto continuando. E aqui nesse dia descobri, por exemplo, que a questão do Queer Museu, o Santander resolveu não, né? Ele foi num acordo judicial, ele vai fazer mais 2 exposições falando sobre diversidade sexual e etc. A escadaria da Igreja do Senhor do Bom Fim, na Bahia. Sarah Silverman respondeu no Twitter um assediador dela de uma maneira assim educada, e foi viralizado. E uns cachorrinhos fofos. E o Inominável de novo aqui tentando se explicar, dizendo por que falando que usava o dinheiro dele para comer gente, né? Uma pessoa que claro que na timeline sempre tem o Lula, né? Pelo menos na minha, não sei da de vocês. Tem o Lula, um bloco de carnaval sai hétero. O Trump falando que chamando alguns países africanos e o Haiti de shithole countries, negócio, né? E no Jacarezinho, um policial levando 40 pessoas presas porque um policial foi morto no dia anterior. Também tem um filme Coco, um filme da Disney que as pessoas estão falando na minha timeline, né? E isso foi me deixando muito angustiado, porque em dado momento não quero continuar isso. Eu ficava pesquisando e há muito tempo no Facebook aquilo estava me dando uma angústia. E aí me deparei com essa notícia que viralizou um pouco depois, né, que é o Zuckerberg anunciando que o algoritmo tinha mudado e que nós vamos ver muito mais fotos de selfies, fotos de pessoas do que notícias, do que vídeos de notícias. E as notícias vão ser provavelmente patrocinadas, né? Então foi importante desenhar ele aqui. Aqui também no mesmo dia estava viralizando a coisa do William Vac, falando que não é racista, depois de escrever um texto na Folha, se não me engano. William Vac, aqui uma foto que já tinha acontecido há muito tempo, um ano antes, que é o Papa sendo... vou botar ao contrário aqui para perceber melhor. O Papa Francisco sendo abençoado por uma índia. E voltando aqui, um vídeo do Vladimir Safatli falando sobre socialismo. É isso que estava acontecendo na minha timeline. E aí, hoje, eu fiz esse último trabalho. Eu pensei em fazer uns 30, umas 20, 30 por aí, mas vou acabar com esse trabalho hoje, porque amanhã vou viajar, vou fazer outro tipo de trabalho que eu faço frequentemente, que é desenhar os lugares por onde eu passo. E achei que era um bom momento de acabar, exatamente porque o algoritmo do Facebook tinha mudado. Então eu queria fazer esse instantâneo de como era a nossa relação com o Facebook e como ela está mudando. Então esse último trabalho representa Pablo Vittar. Na minha timeline tinha um vídeo onde aparentemente ela seria reprovada num programa de TV, mas não era outra pessoa. E aqui o equipamento do Caetano Veloso roubado, viralizado pela Paula Lavigne, é uma coisa que vi hoje. Esse aqui é o Lobianco, que está fazendo uma peça sobre uma pessoa trans e tem algumas discussões sobre isso. O que mais? Um mural do Eduardo Cobra, que é um Einstein que foi apagado.
E também um meme do Chapolin Colorado, que sempre acontece, né, na timeline. Então, fiquei ao mesmo tempo feliz porque acabei essa série, achei que ela seria muito mais longa, mas também fico receoso com essa questão do Facebook. Por isso que queria fazer esse trabalho que falava sobre essa plataforma que gere a nossa vida e que influencia diretamente o nosso mecanismo de pensar.